André Bom Tempo e programa No Clima. Entretenimento e muita informação na manhã do seu sábado, pela Rai Vale, Rádio Estadão Vale. Fique atento e saiba o que acontece em São José dos Campos e no mundo afora. Programa No Clima. A apresentação, André Bom Tempo. Bom dia, meus queridos amigos, queridas amigas, começando aí mais um programa No Clima. É isso aí. E neste clima então de sábado, né? Um gostoso sábado, hoje dia 24 de outubro de 2020, e resolvi fazer um programa, né? Utilizando esse documentário, um material muito bom, diga-se de passagem, que agradeço aí à Universidade Federal de Goiás pela produção e divulgação, e evidentemente aos parentes de Goiânia e todos aqueles que fizeram por onde chegar este belo material em minhas mãos, ou devo assim dizer, no meu WhatsApp. Eis que vi algumas coisas, né? Confesso que não cheguei a assisti-lo inteiro, mas depois parei para dar uma escutada, né? E realmente tem coisa aí muito bacana, e estamos agora acompanhando no programa No Clima de hoje. E no que série, né? Estamos aí falando exatamente sobre a cidade de Goiânia. Afinal de contas, como a Mariana bem comentou, né, durante a nossa programação do Jornal das 7, estamos aí celebrando na data de hoje o aniversário dessa grande capital, né, desta capital aí do estado de Goiás, e evidentemente fico bastante feliz em fazer a devida homenagem. Afinal de contas, eu não posso negar que metade de mim, né, é devidamente goiana. Afinal de contas, sou filho de uma goianiense e com um joseense, né? Então achei por direito fazer esse programa de hoje utilizando este belo material, homenageando aí a grande cidade que é a capital goianiense, né? A capital Goiânia. Então vamos lá. Lembrando também que hoje é aniversário das cidades de Manaus, no Amazonas, Patos, na Paraíba, Itapira, em São Paulo, Timburi, também em São Paulo, e Antônio Olinto, no Paraná. Mas, devido às questões familiares, históricas, né, farei esta homenagem de hoje à nossa querida Goiânia. Acompanhem o programa, eu sou suspeito para falar, mas acredito que vocês vão gostar bastante. Logo após o nosso intervalinho, vamos acompanhar este material sobre a cidade de Goiânia. A Rai Vale está apresentando Programa No Clima, com André Bom Tempo. A informação na medida certa. Coronavírus. Atenção! Tem dúvida se está com coronavírus? Você não precisa sair de casa para se consultar. Basta ligar para 136 ou acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. A vida fica mais leve com cartão de crédito Olé consignado. Não tem anuidade, é internacional, melhores taxas do mercado, sem consulta ao SPC Serasa. Com cartão Olé, você pode fazer saques imediatos, parcelar compras em 12 vezes sem juros,
efetuar compras pela internet ou telefone e muito mais comodidades e segurança para você. Fale já com a Olé, corretora autorizada, Luciana Caravaca, 12 99784 9546. Confie na... Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Raivale está apresentando Programa no Clima, com André Bom Tempo. A informação na medida certa. Sou de Tumbiara. Nasci no Ceará. Eu sou pernambucano, sou do estado da Bahia. Vim de Corrente, no Piauí. Sou mineiro, sou de São João del Rei. Eu sou natural de Uruaçu. Eu sou nascido em Goiânia. Sou nascido em Presidente Olegário, Minas Gerais. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo. Nascido em Araraquara, estado de São Paulo. Nasci em Araguari e fui criado aqui em Goiânia. Eu sou do estado de São Paulo, sou de Igarapava. Eu sou mineira de João Pinheiro. Nasci em Campinas, no bairro de Campinas, em Goiânia. Eu nasci na zona rural, eu me criei em Trindade. Minha mãe era de Caldas Novas e meu pai de Buriti Alegre. Meus pais são da Alemanha. Conheceram-se aqui, casaram-se aqui. Minha mãe é judia, meu pai filho de japonês. E eles se encontraram aqui em Goiânia. Seu doutor, eu não lhe engano. Tenho mais de 30 anos que moro nesse lugar. Dou-lhe a palavra de homem, se não quer morrer de fome, vá viver na capital. Aqui no nosso sertão, essa história de injeção, o pessoal tem receio. Vós me ser como é novo e não conhece esse povo, eu vou lhe dar uns conselhos. Goiânia é uma cidade nova de fronteira. Que ser humano é esse que habita e sobrevive, mas sobretudo constrói a fronteira? Porque a fronteira é construída, ela não existe. São os seres que gostam da aventura, são pessoas que saem dos seus lugares de origem e que vão para a fronteira e que vão recomeçar e que querem e vão fazer isso porque estão sendo expulsos dos seus lugares, mas ao mesmo tempo porque estão sendo atraídos por um lugar onde se promete uma vida melhor. Então, Goiânia, Brasília, as cidades novas de fronteira são também utopias. Pois o próprio Zé Raimundo, no tempo que aqui chegou, mostrava pra todo mundo seu diploma de doutor. Quase que morreu de fome, precisou mudar de nome e treinar pra rezador. O pai da minha avó, meu bisavô, ele agrimensor, né? Ele era agrimensor e ele foi trazido para Goiânia. Eles chegaram em Goiânia, minha avó e sua família, em 1933. E aí minha avó conta muito essa história, que quando eles chegaram, eles moraram embaixo de uma árvore que é ali na 24, que hoje é 24, né? Antes não tinha rua nenhuma, e que era na beira do rio Palmito, que hoje nem tem mais rio direito. E, na verdade, essa história da minha avó, ela é toda romantizada, né, pra mim. Eu sou de Goiás Velho, nasci lá. E vim para cá, na fundação de Goiânia, nós viemos para cá na época da fundação. Meu pai veio com o Pedro do Vico, o interventor, porque ele era construtor.
E cidade que está começando precisa dessas pessoas, desse tipo de mão de obra. Com a mudança da capital, se espalhou mesmo, né? Então foi aonde o pessoal estava vindo para a nova capital. Tem dois tipos de pioneiros. Tem os aventureiros, que vêm para aproveitar, e tem os pioneiros legítimos que vêm para ajudar. Meu avô foi um, veio por serraria. Nós viemos do Ceará, do Crato, Ceará, porque naquela época, meu pai, né, e minha mãe, descobriu que aqui em Goiás estava surgindo uma nova cidade. Nós viemos de Jumento, do sul do Piauí até aqui em Goiânia. Nós viemos de trem de ferro, da Bahia, de trem de ferro, de pau de arara. E é interessante ressaltar que as pessoas que vinham para cá, né, a maioria vieram aí do norte, do nordeste, da Bahia, até do Maranhão, e muitos vieram a pé. Né? Houve uma história, uma saga muito bonita. Pessoas que até pelo caminho morreram de fome, morreram de sede, porque não conseguiam chegar até aqui. Eu vinha de Saco às Costas, meu filho, do Piauí, daqui na minha cidade, dá 1.500 quilômetros. E eu vinha de pé, mais 3 companheiros. Dormindo no mato, sofrendo pelas consequências da vida, medo de onça. Tinha lugar que nós pousávamos, a onça não deixava a gente dormir. E assim viemos até 3 vezes eu vim aqui desse jeito. Aí, quando era para voltar daqui, eu ia para pegar o avião. O avião, o campo era lá no centro. Pegava a aerovia, para Porto Nacional, de lá nós comprávamos animal e ia a cavalo. Ele vai consagrar novas lideranças e nesse aspecto Pedro Ludovico aproveita desse projeto para se colocar como um líder principal do estado de Goiás. Quer dizer, em 30 ele não era o principal líder do estado. Aliás, ele foi quase por acaso que ele chegou a ser designado pelo Getúlio Vargas interventor do estado. Ele era um entre muitos, né, da oposição que existia em Goiás. Né? Uma oposição que não tinha expressão política nenhuma. Com Goiânia, ele pauta Goiás de forma diferente. Quer dizer, daí o ludoviquismo, a força que o Ludovico vai ter, porque a única coisa que ele fez foi Goiânia. Quer dizer, bom, falar a única coisa, parece que foi pouca coisa. Não. Goiânia, ela vai se tornar o grande símbolo do desenvolvimento de Goiás. Né? Então, o ludoviquismo se torna a expressão maior da política de Goiás até os anos 80. É uma trajetória. O Iris Rezende era do PSD, quer dizer, era ligado ao ludoviquismo, era ligado a Pedro Ludovico. Quer dizer, então você tem, de certo modo, uma trajetória que vai demarcar a história de Goiás, vamos dizer, desde aí, fundamentalmente. O que é Pedro Ludovico? Ele pertence a um grupo que é um grupo do sudoeste do estado, ele é marido da filha de um senador que faz oposição ao grupo dominante, que é controlado pela família Caiado e tem apoio em Morrinhos e no Nortão. Essa oligarquia estava fraturada, as oligarquias são sempre fraturadas, existem vertentes oligarcas que disputam o poder. Mas era um povo aligornato, atrevido, queria mandar tudo o estado, os Caiados de Goiás. Que mandava a capital, fez que fez, então eles eram... Prendeu o doutor Pedro aqui, ia levar para lá. E o caminho dele era desse tamanho. Ninguém prova. Mas eles iam matar ele, que eles tinham uma fazenda, que eles que levar ele lá para a fazenda deles. Lá. A rixa do Pedro Ludovico com o povo de Caiado era muito grande, né? Então o Pedro Ludovico governou
mão de ferro mesmo. E a pistolagem sempre existiu, desde o início. Eu acho que menos hoje, mas na época era muito claro. E todo mundo sabia quem mandava. Quando a gente coloca nesse sentido, a gente sai da leitura do herói providente, o Pedro do Vigo, o construtor. Nada disso. Existe uma processualidade. Um conflito da oligarquia agrária goiana nos 1930, né, fez com que houvesse a construção de Goiânia e tivesse que sair desse local caiadista. E, nesse sentido, ele usa a violência para poder implantar a Goiânia. A Goiânia ele é produto também de uma trajetória política também, não é de democrática. Em 38 era para ter eleição, final de 37 todo o processo foi suspenso e vem a nova ditadura e o Pedro então continua. Tem um elemento funcional também. O governo do Getúlio, ao olhar para o mundo e ver o perigo da Segunda Guerra Mundial, ficar amedrontado com a Revolução Russa, necessariamente existir no mundo todo uma ordem que as capitais, né, elas se fossem pelo interior do país. De uma perspectiva do Estado brasileiro, Goiânia foi fundamental para a interiorização. Então, você não entende Brasília sem Goiânia. O projeto geopolítico era ocupar o interior a partir do Planalto. É chegar na Amazônia, da planície amazônica, a partir do Planalto Central. A escolha, ela teve como apanagem ideológica, justificativa ideológica, a planura do relevo, sair do relevo acidentado, da Serra Dourada para ir um relevo plano, a oferta de águas, até a capacidade do vento de se locomover. Lá em Goiás o vento bateria nas serras, e daí as bactérias próprias da aglomeração das pessoas poderia transformar a cidade em uma necrópole, né, uma espécie de paraíso de morte. Ou seja, as pessoas concordam que, apesar da justificativa ela ter esses elementos, a escolha foi uma escolha política. Escolheu 2 sítios. Tinha uma comissão que nomeou. Escolheu aqui, que ele gostou muito. Eu passava sempre, gostei muito daquele lugar. Mas aqui não tinha estrada de ferro. Aí escolheram então Bonfim, que é hoje Silvânia. Lá atendia a mesma coisa. Aqui era Campinas, um lugar amplo, né, para construir uma cidade. A rede hidrográfica aqui era boa. Era o rio Meia Ponte, o rio Anicuns, 80 e tantos córregos, né? Lá também, Bonfim tinha o Viríssimo, o Corumbá e mais Mutuá, mas lá tinha estrada de ferro. E aqui não tinha. Mas o Dom Manuel Gomes de Oliveira, que era arcebispo de lá, ele parece o doutor Pedro é maçom e tinha qualquer coisa, sabe? Então o Dom Emanuel puxava para lá. Minha família religiosa, ela teve uma influência, inclusive na transferência da capital para cá. Foi um dos missionários que influenciou muito. Eu acho que ele ficou buzinando na orelha do Pedro do Vico, que sempre passava aqui em Campinas. Ele, como interventor, era um local estratégico para se chegar a Goiás, tinha que se passar em Campinas e aqui dormir. E o único local de pouso que tinha era o convento dos padres. E ali os padres, eles fizeram um crochê com o Pedro do Vico, e Pedro do Vico acabou escolhendo essa região para trazer a capital, contrariando inclusive o bispo da época. O bispo ficou até com raiva dos redentoristas por causa dessa influência que tiveram em trazer aqui. O bispo queria Silvânia e os redentoristas influenciaram que fosse Campinas e acabou escolhendo aqui, né? Aí ele veio até aqui, quando ele olhou, falou, nossa, aqui é ideal para fazer uma nova capital. Mas precisa de... nós não temos condições de comprar o terreno para fazer. O Estado não tem condição. Naquela época, o prefeito da cidade, que tinha uma grande visão, o prefeito reuniu os moradores da época, os fazendeiros, e falou, olha, é muito importante a capital vir para Goiânia, para Campinas, essa nova capital.
porque nós vai valorizar muito, mas não tem condição de comprar. Aí o povo foi ajudando, né? Cada um fazendo uma parte, né? O governador foi pedindo às pessoas que pudessem ajudar, né? Então meus tios todos tinham fazenda, cada um doou um pouco, né? Então meu pai doou também um pouco do Jardim América. Se você olhar Campinas nessa época como município, ela pegava Nerópolis, que chamava Cerrado. O município de Nerópolis pertencia a Campinas. Barro Preto, que hoje é Trindade, pertencia a Campinas. Ela avançava rumo a Goiabeira, boa parte aqui dos terrenos de Inhumas, não existia ainda Goianira, né? Pertencia a Campinas. Por lá de Hidrolândia, aí, mesma coisa, né? Até Bela Vista, Campinas tinha terras no município. Então, era um município expressivo, né? Aí, o que nós vamos presenciar, né? Em 1935, Campinas desaparece como sede municipal, que era a intendência, que é o nome da prefeitura, né? Campinas é transformada num bairro pertencendo a Goiânia. A sociedade não teve como se posicionar, porque havia todo um processo de construção de uma cidade modelo, né? Uma capital jovem, nova, né? Uma capital que era a redenção que se colocava do próprio estado de Goiás, né? Então não tinha jeito, né? Porque tudo que saiu de Campinas foi para construir Goiânia. Por isso que Campinas amamentou Goiânia durante toda a fase de construção e desenvolvimento. Rapaz, é complicado falar de Goiânia. Quem viu Goiânia igual a gente viu e vê Goiânia hoje, fala, não é possível, né? Eu, por exemplo, estou com 78 anos, não cresci. Goiânia cresceu demais, bicho, uma loucura, né? Goiás, durante a década de 20, não construiu uma casa por ano. Você vai construir uma cidade? Quer dizer, então, imagina, vamos dizer assim, a cabeça do pessoal naquela época. Quer dizer, isso era uma coisa assim, ilusória. Quer dizer, o cara é maluco. Aí ele queria uma cidade moderna, porque a fama de Goiás é muito ruim. Era coito de bandido. Matou em São Paulo, fugiu para Goiás. Matou em Minas, fugiu para Goiás. Então ele quis tirar esse ranço, queria fundar uma cidade cultural. Goiânia foi muito inovadora, né? Teve todas as dificuldades que você possa imaginar. Goiás não tinha nada, não tinha mão de obra, não tinha rodovia, não tinha materiais, não tinha... Tudo era muito difícil e a cidade se fez, se implantou e se impôs.
foi planejada por um jeito chamado Atílio Corrêa Lima. Não é? Estou falando o urbanismo dela é fruto da cabeça do melhor arquiteto brasileiro nos anos 30. É um cara, na verdade é o primeiro arquiteto brasileiro, o primeiro jeito formado em arquitetura, de diploma de arquiteto e urbanista. Não é? Porque ele foi estudar com os melhores, quer dizer, e o urbanismo também estava nascendo, se fixando na França, não é? E ele foi para lá, ele era um arquiteto brilhante, premiado pela Escola de Belas Artes, e foi para lá e estudou e entrou em contato com a arquitetura moderna que estava nascendo e com a arquitetura e o urbanismo clássico, o urbanismo da Politécnica de Paris, que é o urbanismo geométrico que ele aplica em Goiânia. Antes de urbanista, ele era um paisagista. Se nós olharmos para os desenhos do Atílio, na época nós vemos a presença da vegetação muito forte nos desenhos dele. Ele tinha uma preocupação grande. Estamos no centro-oeste, uma zona muito quente, precisamos de sombreamento, então ele já propõe muita arborização. E é por isso, não é por nenhuma outra questão de ambientalismo da época, mas é com esse conceito de vegetação e de melhorar o clima do ambiente é que ele faz a preservação dos córregos em torno da cidade. O plano do Atílio era muito evidente. Praça Cívica, que era o ponto, né, de convergência das 3 grandes avenidas, né, era o centro administrativo, né, era dali, né, era o grande lugar da cidade, o espaço simbólico mais significativo, porque dali irradiava-se todo o poder. Então, olha, ali está o poder da cidade. Ele reconhecia que o mundo moderno, ou que a cidade capitalista, ela tinha que ser fluxos rápidos, ela tinha que ter ter respostas rápidas, e por isso a planura nesse sentido era talvez um elemento da funcionalidade de uma nova cidade. A região central era considerada o quê? Né? Uma região em que poderia ter comércio, mas também residência. Mas o comércio, ele não poderia ser colocado em qualquer lugar, né? No plano já se evidenciavam os lugares, né, preferenciais da colocação desses comércios, principalmente de médio porte, que eram as avenidas principais, a Anhanguera, Goiás, as avenidas de largura maior, né? O setor norte, que era chamado, em princípio, o bairro popular, que depois virou centro, era o setor industrial. Por quê? Porque lá no final da Avenida Goiás chegaria a estação de ferro, né? Estaria a estação ferroviária, onde chegaria o trem de ferro, né? Então, ali, né, ladeando, nas proximidades da estação de ferro, estariam os edifícios industriais. Mas ali também poderia ter residências, mas residências mais populares. E por que a gente fala isso, né? Que já existia essa intenção de diferenciação? Pelo próprio tamanho dos lotes, né? Os lotes da região de baixo, né, da Avenida Paranaíba para baixo, são menores do que os residenciais da área que está entre a Paranaíba e a Praça Cívica. Então, são certas nuances que você vai vendo a diferença. O bairro Popular iniciou a construção dele, né, assim que começou a construção de Goiânia, né, para colocar os trabalhadores que estavam trabalhando nas obras digamos, do que é hoje a Praça Cívica, principalmente. O outro bairro, que era do outro lado, era a Vila Nova, que também tinha o mesmo propósito, que era abrigar funcionários, né? E o bairro, o setor dos funcionários, que era colado em Campinas, que era onde iam morar os funcionários, mas as pessoas hoje trabalham para o governo. Mas tem mais gente, tem a especulação imobiliária, e são particulares que eles vão comprando a cidade ou vão ganhando do próprio Estado como remuneração, porque são técnicos, os coimbra-buenos são muito importantes nisso, eles construíram a cidade e precisavam receberam em terras, e aí foram loteando, ou seja, nenhum planejamento, o negócio era ganhar dinheiro, não é? É a remuneração por ter construído a cidade. O Atílio, quando ele sai do processo de construção da cidade, ele deixa um esboço para o setor sul, setor oeste e o que ele chamava setor leste.
Não tinha nada demais. Era basicamente um tabuleiro de xadrez, né, com pontos de convergência, como a Praça Cívica, né, que são esses asteriscos, né. Quando ele sai, o Coimbra Bueno achou ótimo e falou, bom, agora o plano é meu. Todo o plano imobiliário de espaço físico obedece uma dimensão sinistra dos irmãos Coimbra Bueno. Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, que era um escritório público para poder fazer a regularização da organização fundiária da implantação da nova capital, e virou um negócio particular. Tanto é que os setores mais adensaram e mais cresceram foi o setor Coimbra e o setor Bueno, a partir dessa atuação dos irmãos Coimbra Bueno. Tem esse grupo controla o crescimento da cidade. Pensa a cidade, nós vamos crescer para cá, vamos vender tais terras, ou comprar tais terras, vamos parcelar, vamos zonear a cidade assim, assado. E aí entra um segundo grupo, o grupo de técnicos, que controla efetivamente o dia a dia da cidade. Então, os bairros, as licenças, o parcelamento, o zoneamento, tudo isso é feito por um grupo que está no poder desde o nascimento da cidade e só vai sair em 64 com o golpe. Há um conflito necessário na cidade planejada, no capitalismo, entre o código urbanístico, na prancheta, o modelo, o paradigma urbanístico e a realidade que depois toma posse da cidade. Goiânia, a gente ia chegando e fazendo as lonas, debaixo de lona, né? Outros levantavam com a dobro e coisa e tal. E era muito vigiado pelo governador Pedro Vico, para não invadir tanto. E foi então que tinha esse Luizão que comandava tudo, né? Ele mais a equipe dele, eles andavam num jipão. Então, ele começava a levantar ali, ele chegava e derrubava com o jipe. Foi no tempo da política do Dr. Juca. Ele soltou um fiscal. O jipe era do Luizão. O Luizão era o fiscal desse lote aqui. Que ninguém podia fazer nada sem que não tivesse a ordem. Se o Luizão desse ordem, fazia. E se o Luizão não desse, ele levantasse, ele chegava lá e derrubava. Luizão, o Zé Preto e o Mineiro Preto, tudo era bate-pau. Mas tudo era mal, era matador mesmo. Batia, matava, fazia o que queria. Ninguém dava um view com eles. Ele tinha sempre 2 colegas juntos. Eles tinham uma caminhonete velha e geralmente umas cordas para amarrar os bandidos. Quando eles pegavam um bandido, amarravam lá dentro deitado, cobria, levava para Goiânia e lá tinha quem dava surra. E a gente desde pequenininha acompanhando essas brigas também. Então quando o Luizão chegava no jipe, a polícia, com o seu Armando, seu Ranulfo, que era o capataz naquela época, falava, né? Aí o que acontece? Quando chegava com eles, quando você vinha, porque era só matão mesmo, aquele barulhão do jipe, e os meninos viam o jipe preto, o que acontece? Todo mundo corria, os meninos todos corriam para dentro de casa, queriam esconder debaixo das camas, dentro de guarda-roupa, qualquer lata, porque tinha medo deles. Era um policial igual aos outros. Só não era oficializado, mas era policial. Eles eram os investigadores ocultos. Tudo que eles viam, eles traziam para o comando. E aí o comando mandava executar aquilo. E naquele tempo, Parlandim, ninguém mandava dele, só Pedro Ludovico. Não tinha jornalismo, não tinha reportagem, não tinha nada. Tudo ficava debaixo do pano. Esse meio ponto, coitado, tem coisa ali para contar.
Só que ele não fala, né? Havia uma lei seca. Só tinha 2 partidos, PSD e UDN. Geralmente, o PSD do Pedro Ludovico, do Mauro Borges, ganhava, mas ganhava pau e corda. E nos bairros ninguém podia ser candidato. Eu fui na Vila Nova, campanha para Boaventura Moreira de Andrade, ia no Jardim América, fazia campanha comício para Japiaçu, não sei o nome dele. Japiaçu era o líder do Jardim América, ia na Fama, onde tinha o doutor José Dentista, ia lá nos comícios fazer propaganda, de barba e batina. Macambira, naquele tempo, parece que deu 803 votos, uma coisa assim. Eu consegui pegar esses 803 votos, uma coisa assim, e diga, quem mora aqui na Macambira, vota no Manuel José de Oliveira. Antigamente, todos os moradores do bairro votavam para o centro. Naquele ano que eu fiz a campanha, eu desafio que algum vereador de centro de Goiânia tenha ganhado 10 votos de um bairro. Desafio. Um dia, o Manuel Rassi, não sei quem lá da prefeitura, chegou lá com um papel. Chegou lá com um papel assim. Nós somos secretário lá do prefeito. Frei Adriano, ou te cala ou nós te calamos. Digo, me dá aqui o papel. Escrevi do outro lado. Nós, moradores dos 4 bairros de Goiânia, somos cidadãos com os mesmos direitos de vocês. Com os mesmos direitos de vocês. Enquanto a prefeitura, o centro de Goiânia, não começar a atender os bairros, nós vetamos todos os projetos que vocês fizerem. Durante 4 meses, o Alberto Rassi não conseguiu aprovar nenhum projeto. Matamos tudo. Eu me lembro que meu pai veio primeiro para Brasília, trabalhou um pouco em Brasília como operário da construção civil, mas em Brasília mesmo ouviu comentários sobre a capital do estado, que também era uma capital nova, né, e que tinha muita perspectiva. O que vai ocorrer é que Brasília vai alimentar ou realimentar um desenvolvimento de Goiás. Eu vim para Brasília em 59. E lá, em Teresina, eu já jogava bola pelo River, que hoje é o campeão do estado. Vim para Brasília e fui jogar para o Defelê. Era de uma empresa de eletricidade. Nesse período, fomos trabalhar abrindo valeta para a parte elétrica. É onde o presidente, então, Juscelino Kubitschek, vistoriando as áreas, e a gente ficou conhecido. Entrava junto com ele dentro das valetas. Aí eu trabalhei também com o Jânio Quadro, varrendo rua na W3. E um dia eu achei que estava pouco. Recebi uma proposta do Berlândia. Mas eu não quis, eu quis vir para Goiás, para Goiânia. Fiz um concurso na Estrada de Ferro, passei e fui trabalhar na rede e jogar para o ferroviário. Quando veio a ditadura militar, eu estava dentro da Salesiana. Né? Uns dias antes, uns 10 dias antes, o local que eu morava, que era vizinho de uma companhia de petróleo, então ela já estava sendo vigiada pelo Exército. Aí, 31 de março, a gente veio para a escola, aí decretou-se o estado de sítio. Nós passamos o dia inteiro
preso dentro da escola sem poder ir para casa. E o Mauro Borges não renunciava. Quando aconteceu a renúncia dele, já eram umas 10h30. Aí que o padre saiu com uma Kombi velha, entregando o menino para tudo quanto é lado. Eu queria ver o diabo, não queria ver um elemento da Revolução. Nós íamos matar um coronel lá, um coronel do Exército. Nós só não matamos ele porque eu liguei para o doutor Pedro e contei a história para o doutor Pedro. Os colegas, os capangas velhos, estavam tudo ao redor para nós fazer o serviço. O doutor Pedro diz, não faça. Não faça porque nós não temos condição de brigar com o Exército. Se o homem estava lá dentro do palácio. E era sair, nós íamos matar ele. Mas o doutor Pedro disse, se fizer isso, o Exército arrasa Goiânia. A gente já vinha vivendo aquilo já há uns dias, mas era criança, nem importava. Aí na hora que apertou a coisa, que você viu que aquilo que você achava bonito, o Exército chegando e montando bandeira e cantando o hino nacional e fazendo aquela farra lá no meu bairro, lá perto da minha casa, lá numa companhia de petróleo, aquilo já não se tornou mais bonito, aquilo já deixou de ser bonito. E eu acho esse 31 de março, como lembrança da Vila Nova daquele dia, eu acho que marcou muito minha vida. Campinas, os primeiros moradores que vieram para aqui em Campinas foi em 1810, pararam aqui, exatamente aqui perto, entre o Cascavel e a Anicuns, eram garimpeiros, né? Eles pararam ali e começaram a pesquisar a região. Quando Joaquim Gomes Gerais descobriu Campinas, que ele visitou Campinas aqui, porque ele era um aventureiro meia pontense, o que ele disse para os seus demais companheiros, através de um telegrama? Olha, aqui nós temos uma vasta campininha, uma planície espetacular. Isso aqui daria um belo de um povoado, já tem até nome, Campininha das Flores. Campinas, naquela época, resumia-se em Praça Joaquim Lúcio, Coreto, né, etc, tal, Atlético, Colégio Santa Clara e igreja. A praça mais importante é a Coronel Joaquim Lúcio, lá na Praça do Jardim, que a gente falava, nos vai e vem, os moços ficavam de pé e as mulheres iam passando. E ali ficavam jogando olhar, e desses olhares saíram namoro, casamento. Todo domingo tinha um vai e vem, lá na praça. E o Colégio Santa Clara ali perto, Avenida 24 de Outubro, sem asfalto, sem nada. Eu vivi esse tempo. Ele recebe mais, e isso é uma das grandes belezas do centro da cidade, de qualquer cidade. Ele recebe melhor as pessoas. O centro era tudo que estava só entre a Avenida Tocantins, Paranaíba e Araguaia, até e Rua 10, com os limites assim do centro. Mas tudo que passava abaixo, por exemplo, da Paranaíba,
era bairro popular. A minha relação com o centro também é a relação dos cinemas. Porque ali em volta de onde eu morava, quer dizer, o Cine Ouro, o Cine Capri, Cine Astor. Então, assim, eu frequentei todos esses cinemas desde pequena. Eu me lembro de ir no Cine Capri, meu pai me levava sempre no Cine Capri. Eu sou o mais velho de idade do mercado, do bairro Popular, da Rua 74, e o mais velho de mercado, que está fazendo 49 anos. Né? Não existia supermercado Grande Goiânia na época, era muito pouco, né? Então o pessoal só fazia compra aqui nesse mercadinho. Aí isso aqui, ó, daqui até lá do outro lado, era banca de verdura. Se eu não me engano, em 87, né? Eu estava muito novo, mas eu me lembro muito bem, fui criado na rua do César 137 aqui. Nessa época, o mercado ficou totalmente abandonado. Sumiu todo mundo aqui porque tinha medo do César e nós fazíamos churrasco aqui para tentar trazer o pessoal de volta, mas ninguém queria vir. Só sabe quem viveu o César 137 que sabe o que é uma discriminação. A gente foi muito discriminado. Falava, eu morei lá perto do César, onde é que corria? Nem beirava a gente. O nome de Vila Nova veio porque havia o córrego Botafogo e a cidade só vinha até o córrego Botafogo. Então, por lado de cá não havia nada. Aqui tudo era mato, né? Era campo. Por isso ficou esse nome de Vila Nova, por causa disso mesmo, porque surgiu uma nova vila. Vim para aqui, para Vila Nova, em 39. A Vila Nova foi fundada por a maioria baianos, né? Imigrantes que vinham para Goiânia. Eu chegava sem dinheiro, vinha em cima de um caminhão da Bahia, do Maranhão, de qualquer lugar, e chegar aqui, o cara que ia lá, já tinha um local certo, né? Já contratado, né? Chegava ele, estava aí, na pensão, eles compravam igual eu fui vendido, igual eles, os outros, eles foram vendidos também. O gato lá, o fazendeiro pagava a pensão e levava na carroceria de um caminhão. O meu foi. Olha, o pequeno sempre sofreu. O pequeno sempre sofreu. E vai sofrer toda a vida. As invasões aqui do Botafogo, elas surgiram em decorrência de que os canteiros de obras eram mais ou menos situados à margem do Botafogo. Então os trabalhadores moravam em barracos de madeira, todo à margem do Botafogo. Consequentemente, virou uma invasão. Aí houve a necessidade de abrir ruas, foi desapropriando, aí foi acabando a invasão em decorrência da desapropriação. Colocou fogo, mandou, né, a invasão. Um mandato mesmo do Pedro Ludovico. Teve gente que morreu. A invasão do Botafogo foi permitida pelo Dr. Pedro, para poder morar as pessoas para trabalhar, né? E o setor universitário também era tudo invasão. Ele era uma fazenda. Aí o governo tomou posse dessa fazenda. A gente veio para cá porque tinha um senhor chamado Pedro Alagoano. Então, ele que estava dividindo assim a terra aqui, que o doutor Pedro Ludovico entregou na mão dele. Pedro Alagoano, ele era um homem nordestino. Eles moravam em Matinha de Água Branca, na Cachoeira de Paulo Afonso. Tinha na época lá o cangaço, que era do outro lado, né, Pernambuco. Titulado líder lá era Lampião, Antônio Virgulino. Pedro Alagoano achou por bem de acompanhar uma parte do cangaço. Como Maria Bonita era a prima primeira dele, aceitou essa criança junto e se tornou também de criança já um líder. Mas logo em seguida o cangaço foi disperso. Aí vieram parar em Goiás, mexendo com garimpo.
Aí chegando em Goiás, em vez de ouro era bala, que era a época da Revolução em Goiás. Pedro do Vico precisava de homem, estava encurralado. E meu pai chegou com 40 a 45 homens. Aí esses homens vieram com Pedro do Vico para Goiânia, trazendo a capital. Ele é benemérito porque no começo, quando chegavam os nordestinos, ele trabalhava, acho que no palácio, e ele sempre chegava ao nordestino, você se coloca aqui, você como não era dentro de lá. Até hoje essa avenida saiu no mesmo lugarzinho e essa casa nunca foi bolida. Em tempo de derrubada, machado bem amolado, geme o tronco da madeira. Ô lelê, cheiro de roça queimada, preparando... No início dos anos 60, essa mobilidade e possivelmente a relação à construção de Brasília e todo, não? Parece como uma cidade que recebeu muita gente que procedia da Bahia e de outros lugares, não? Era todo gente estranha, ou seja, gente de outras regiões que chegavam aqui, se iam organizando realmente para morar por aqui. Não tinha nada, quase nada, aqui no Guanabara. Pouquinhas casas para aqui, para lá, o mais era só mato. Eu estou falando para você que isso aqui não existia rua, era só cerrado. Para você fazer a compra diária aqui, eu preciso de casa, você tinha que ir lá na Vila Nova. E o Guanabara foi crescendo. Veio energia, depois veio o asfalto, aí quando o asfalto veio, melhorou. E depois já veio aquele loteamento do outro lado, da Avenida Vera Cruz. Não tinha nenhuma associação para a gente fazer movimento. Quando foi na década de 84, é que surgiu a ideia de criar a Associação de Morador. Essa luta aqui iniciou em 86, terminou em 88. Só tinha o Guanabara 1. Depois criaram as invasões por ali e ficou esse terreno aqui. 17 anos sem ninguém pôr a mão em nada aqui. Só um italiano que invadiu isso aí e tomou conta. Aí eu descobri desde cima. Daniel Antônio e o finado Solon Amaral me apoiaram, me ajudaram até o dia que me entregaram o terreno aqui. Parando pro plantio e o canto da araponga descambando pelo rio. Calango não é tango nem lacraia, homem que foge da raia não dá boi, não dá bamba. Sou de São Roque de Minas, vim num caminhão, mas meu pai, minha mãe e mais 2 irmãos. E nós viemos para cá, então, nesse pensamento que os meninos iam estudar, os filhos, que aqui era mais fácil, como é mesmo, mais fácil. E recursos médicos, que era melhor do que lá. Que foi na administração do prefeito Ives Rezende. Foi quando que iniciou-se a terraplenar, a construção de asfalto em toda Goiânia. Começamos esse asfalto na Vila Nova, na 5ª Avenida. Depois do projeto dele foi as casas. Primeiro bairro seria a Redenção. E saiu uma notícia lá, falava, ó, vamos fazer uma vila, vai chamar Vila União. Essa vila fica por lá do Jardim América. Tudo aqui para baixo, aqui, ó, era tudo mato. Porque aqui era isolado, não tinha estrada. Nós tínhamos a estrada para ir para Guapó, que passava para o Café das Meninas, mas era só aquilo. Não tinha asfalto, não tinha, era tudo terra, cascalho, sem preparar. Aí foi começando a entregar as casas, sem estrutura nenhuma. Não tinha banheiro. Tinha o banheiro, mas não tinha pia. Tinha um banheiro, mas não tinha vaso. Não tinha água, porque se pegava aqui. Era tudo de buraco, de terra. Eram uns murinhos assim, de tábua, sabe?
Não tinha esgoto, não tinha água, só tinha luz, sabe? É pobre mesmo. Nessa embolada tem jacu, tem jacutinga. Quem não pode com mandinga não carrega patuá. Nós chegamos aqui no Jardim Novo Mundo em 67, logo após a fazenda do desembargador Abel de Castro ser loteada para se transformar no Jardim Novo Mundo. Inicialmente ele foi chamado de Palmito, depois Vila Moraes, depois passou para setor Jardim Novo Mundo. O Jardim Novo Mundo ele é um bairro formado por populações vindas do meio rural, massivamente pelas regiões de Bonfinópolis, Leopoldo de Bulhões, Senador Canedo, Orizona, basicamente da população que magia a Estrada de Ferro. Isso foi muito forte durante a década de 70 em Goiânia. Se você for fazer um histórico de todas as áreas de posse de Goiânia e os bairros mais periféricos, eles estão umbilicalmente relacionados ao processo de migração do homem do campo para a cidade. Quando nós chegamos aqui, tinha, eu acho, que 3 barracões na parte de lá. E do lado de cá tinha uns 4. Não tinha água, nem energia, nem ônibus. Era uma fazenda que tinha acabado de ser loteada. O loteamento de parte do Novo Mundo, ele é de 67, 1967. Né? Mas ele foi dado como um loteamento perdido, porque era muito longe de Goiânia. Aqui nós tivemos 11 áreas de ocupação. Eram áreas que não tinham função social, e as pessoas chegavam e construíam a sua casa. Era muito difícil a gente estar pagando aluguel. Foi aí que meu cunhado arrumou isso aqui pra gente, comprou. Meu esposo comprou, né? Ele achou isso aqui vazio, não tinha nada, só tinha uma cerquinha de arame de um lado e do outro. E realmente ele invadiu para vender. Logo depois que chegamos aqui, vieram aqui uns oficiais de justiça para tirar a gente daqui. A relação com o Estado era democrática. Nós entrávamos com as costas e o Estado com o cacetete, né, e a polícia. Então essa era a nossa relação. No início da década de 80, isso foi muito forte contra os poceiros urbanos. Particularidades da ocupação aqui do Nova Esperança foi que ele foi ocupado totalmente por pessoas que estavam necessitadas de um lugar para morar. E a maioria dessas pessoas eram oriundas do interior, oriundas da roça, né, que a gente falava. Quando a gente chegou aqui, a gente não encontrou só um terreno aqui com muita gente precisando, sabe? Só que, como a gente precisava também, aí a gente começou a lutar pela questão da moradia mesmo. Mas foi dentro de pouco prazo também, os olhos grandes dos empresários viram que essa terra tinha um valor e aí partiram para atacar, para tirar. Sofremos ataques de vários modos, pelo poder público, pela iniciativa privada, que às vezes chegava pressionando, alegando ser donos, mas era mentira, né? Não comprovava a legalidade de documentos, havia documentos falsos. Então foi uma luta muito grande. Porque a gente já estava enfrentando a má vontade das autoridades. E se a gente não se organizasse dentro da área, o que ia acontecer é que a gente ia
morar num local totalmente malocado mesmo, né? Como foi a primeira conversa que o índio Arteaga, que era o prefeito da época, falou pra gente, que ele ia deixar isso aqui virar uma favela. Até que 4 de outubro de 79, 1979, eles vieram com a polícia e para fazer a desapropriação. 4 de outubro foi um dia simbólico para nós do Jardim Nova Esperança. Foi quando, basicamente, foi o dia do FICA para nós, depois de tantas lutas, né, com o prefeito na época, governadores, época ainda de ditadura militar, na abertura ainda em 1979 para 80, então muita repressão. A nossa luta aqui, nós tivemos condições de aprender a conversar, né? E isso é de fundamental importância. E dentro aqui, Nova Esperança para Goiânia, o que ocorreu na questão mudou totalmente a trajetória de moradia em Goiânia, né? Isso proporcionou, houve uma reflexão muito grande, né, com essa questão da moradia. E Goiânia nunca mais foi a mesma depois do Jardim Nova Esperança. A gente constrói a história, todos nós fazemos parte da história, né? E ela não pode morrer. Então, enquanto tiver uma pessoa que conhecer a história, essa história vai sobreviver. E é essa juventude que vai fazer com que a história sobreviva. Porque é deles, os filhos deles vão ter que saber que aconteceu alguma coisa aqui. E se eles não souberem, como eles vão passar para frente, né? Então, é importante que eles perpetuem essa história. Agradecer aqui novamente à Universidade Federal de Goiás e todos que contribuíram, né, para execução e exibição desse material e também aqueles que foram fazendo com que ele chegasse aqui em minhas mãos. Muito bacana, muito bela essa história e recomendo aí que vocês compartilhem, mandem para todos os seus devidos amigos. Um programa diferente, né? Um programa que não tem um foco tão ligado ao Vale do Paraíba, né? Como é mais habitual nas nossas programações, mas, como eu disse, né? Por uma questão de história pessoal, né? Por uma questão particular e inclusive também em homenagem a todos os goianienses e todos os goianos que moram aqui no Vale do Paraíba, né? E São José em especial, dedico aí o programa de hoje a todos vocês e feliz aniversário a todas as cidades aniversariantes de hoje e em especial a nossa querida Goiânia. Patrícia Paradiso, puxa a vinheta de encerramento e um abraço a todos. André Bom Tempo e programa No Clima. Entretenimento e muita informação na manhã do seu sábado pela Rai Vale, Rádio Estadão Vale. Fique atento e saiba o que acontece em São José dos Campos e no mundo afora.